ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. A participação indispensável da engenharia nas equipes multiprofissionais voltadas ao desenvolvimento das cidades, o gerenciamento das instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive universidades, não é? Tenho receio de dizer aqui, na presença de uma pró-reitora, de que as universidades brasileiras estão sucateadas. Mas, até pouco tempo atrás, isso era dito em todos os locais onde essas matérias eram discutidas. E se não estiverem sucateadas, pelo menos temos condição de dizer que salarialmente estão aviltadas. Porque nós também somos aposentados da Universidade Federal de Santa Catarina. E sabemos qual é a relação que existe entre um salário de um professor titular e um salário de um assessorista do Senado ou de um motorista da Câmara. Manutenção de uma representação mínima junto às casas legislativas. Isso diz respeito até a um projeto político que esse complexo sistema profissional deve montar, porque a representação das nossas profissões, ela é até menor do que a representação dos bicheiros e dos narcotraficantes. A ocupação de cargo e funções nas esferas técnico-administrativas dos vários níveis da administração pública. A questão da defesa civil. Então, nós vimos aqui que a engenharia deverá obrigatoriamente estar presente na estrutura e nos mecanismos de governo, sempre que se tratar desses 21 itens que foram falados aqui, não é? Em resposta à indagação de todos esses itens, que é: por que há interesse social na maior participação da engenharia na área pública? Sexto, porque quando na área pública as atividades de engenharia são requeridas, uma carreira correspondente é necessária. Nós vimos como as atividades de engenharia são requeridas, através de 21 mais 16, 37 exemplos. Então, toda vez que as atividades de engenharia são requeridas, há necessidade de uma carreira correspondente. E aqui, então, no próximo slide, nós estamos vendo aqui que sempre existirá uma correspondência entre as necessidades de atividades de engenharia, os conteúdos dessas necessidades, as profissões capacitadas ao tratamento desses conteúdos, carreiras organizadas para o desenvolvimento dessas profissões e os níveis remuneratórios adequadamente estabelecidos. Pode parecer até um apelo sindicalista se referir assim a nível remuneratório, porque os sindicatos, por um dever de ofício, até por determinação constitucional, tem que bater nessa tecla, não é? Agora, nesse nosso caso também, pouco vai adiantar um grande plano de carreira
sem que haja também uma tabela salarial compatível, tanto do ponto de vista absoluto como relativo. Relativo é porque nós estamos perguntando, na área pública federal, por exemplo, existe alguma categoria profissional bem remunerada, que tem um nível salarial compatível com as suas responsabilidades? Nós vamos ver que sim. A Constituição Federal, ela diz que a União, os Estados e municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações. A fixação dos padrões dos vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza e o grau de responsabilidade e complexidade dos cargos correspondentes a cada carreira. Nós estamos agora numa condição, porque nós estamos correndo atrás do prejuízo, de argumentar a respeito da natureza, do grau de responsabilidade e do grau de complexidade dos cargos componentes das carreiras dos profissionais integrados ao nosso sistema. Porque alguns outros profissionais de outras carreiras nem precisaram argumentar. Digamos assim, caiu dos céus, por força do bacharelismo, da formação histórico-cultural desse país. Nós não, nós vamos ter que gastar muita energia ainda para conseguirmos isso que estamos querendo. Os requisitos para a investidura e a especularidade do cargo. A pergunta sempre está lá em cima, por que há interesse social? Porque estudo de benchmark realizado aponta nesse sentido do interesse social e trouxe informações que deverão impactar a zona de conforto em que se encontram os engenheiros. Ora, se nós estamos querendo que seja criada a carreira de Estado e que, em função disso, tenhamos um plano de carreiras, cargos e salários, nós vamos procurar saber o que está acontecendo em outras áreas também da administração pública federal. E daí fomos ver, vou pular o próximo, fomos ver na área da advocacia, os advogados não tiveram muito trabalho. Eis que a Constituição Federal de 88 e a legislação ordinária que a complementou, ao criar os novos órgãos estruturadores das funções jurídicas do Estado, já previram os níveis salariais que os beneficiam. Só para lembrar que na Advocacia Geral da União, o cargo de entrada, o salário menor para os advogados era 15.187. Na área da engenharia, em alguns órgãos federais, e nós estamos lançando um livro aí, no qual essas tabelas são apresentadas e esses dados são oferecidos ali para comparação. Os engenheiros, ao final de uma carreira de 30 anos, não chegam a ganhar o inicial do advogado no início de carreira. Já os médicos, preocupados com isso, eles partiram por uma outra estratégia. Os médicos não tiveram essa sorte dos advogados e se mobilizam para a aprovação de uma proposta de emenda constitucional. Está aqui, o artigo 197-A. Essa proposta dos médicos diz o seguinte: no serviço público federal, estadual e municipal, a medicina é privativa dos membros da carreira única de médico de Estado, organizada e mantida pela União, observados os seguintes princípios. E daí, no artigo 96, é dito o seguinte: a lei específica
fixará a remuneração inicial da carreira de médico de Estado em 15.187 e a reajustará anualmente de modo a preservar seu poder aquisitivo. Eu acho que os médicos têm um grande poder de pressão. É só um ministro daquele adoecer, entende? Embarcar num avião especial lá para São Paulo, ou em Brasília mesmo, que lá no pé da cama do doente ele vai receber esse pleito. Bom, esse trabalho que nós elaboramos, ele já estava praticamente pronto. Daí nós tivemos que voltar para o notebook para fazer mais uma resposta. Por que a engenharia é peça fundamental de um setor da área pública? As Forças Armadas. Nós nos apercebemos que não tínhamos feito absolutamente nada a respeito da engenharia nas Forças Armadas. E daí fomos procurar um documento, que esse documento tem o título, está disponível aí no Google, Estratégia Nacional de Defesa e Estratégia Nacional do Desenvolvimento, no qual as funções de engenharia das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, são ali, todas elas desdobradas. E daí, mas nem precisaríamos, nós que somos engenheiros, pensar que as Forças Armadas poderiam dar um tiro sequer sem que tivesse uma grande estrutura de retaguarda, de logística, baseada na engenharia. E as Forças Armadas têm Exército, Marinha e Aeronáutica, os seus quadros de profissionais. E será que esses quadros de profissionais das Forças Armadas estão contentes e satisfeitos? Então vejam só, matéria publicada no Correio Brasiliense de 7/4/2013. Título: Desencantada, elite militar aposenta a farda. A elite dos oficiais formados nas escolas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica está optando cada vez mais por deixar a vida militar em busca de melhores salários e oportunidades de crescimento profissional na iniciativa privada e no funcionalismo público civil. Só em 2012, 245 oficiais militares deixaram as instituições. É como se um oficial deixasse o contingente militar brasileiro a cada dia útil do ano. Foi o maior volume de pedidos de demissão registrado entre militares do Círculo de Oficiais desde 2006. Só nos 3 primeiros meses deste ano, 2013, o Diário Oficial da União registrou a saída de outros 54 oficiais. Esses oficiais têm uma ótima formação no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no Instituto Militar de Engenharia, né, nos cursos da USP, feitos em convênio com a Marinha, e ficam um determinado período atendendo essas armas e depois, inevitavelmente, quando consegue alguma condição de alçar voo, são cooptados pela engenharia na área privada. Tomara que o país não entre em nenhuma guerrinha, né? Bom, e agora então nós chegamos aqui na engenharia como carreira de Estado. Esse projeto de lei da Câmara, que está tramitando no Senado, 13/213, esteve para ser aprovado agora na semana passada, terça ou quarta-feira. Era o primeiro ponto da pauta da comissão que iria discuti-lo e aprovar com efeito terminativo que possui aquela comissão. Mas a reunião foi desmarcada porque prevalecem as reuniões do plenário do Senado, nenhuma comissão pode funcionar simultaneamente, e ficou aí
protelada para qualquer dia desse. Então, existe boas possibilidades de ser aprovada, mas como vocês vão ver aí, a nossa vitória será uma vitória muito parcial e que exigirá de nós muito mais trabalho que já tivemos até o presente momento. Porque esse projeto de lei diz simplesmente, é muito simples, incluir no artigo 1º da Lei 51/94, que é a nossa lei de regulamentação profissional, um parágrafo único, que diz: as atividades próprias das profissões de engenheiro, ainda consta lá como arquiteto e engenheiro agrônomo, quando realizadas por profissionais ocupantes do cargo efetivo no Serviço Público Federal, Estadual e Municipal, são consideradas como essenciais de Estado. Eu estava lendo uma outra página. A única diferença é essa aqui. São consideradas atividades essenciais e exclusivas de Estado. Viu, Celso? Eu até agora não consegui compreender a existência, a permanência dessa palavra exclusiva aí nesse texto. Mas, como já passou pelas comissões de Constituição e Justiça da Câmara, tudo isso, elas estão aí redigidas dessa maneira. Esse é o texto em função do qual todo o sistema profissional deve se mobilizar, não é? Não só junto ao Congresso Nacional, mas junto aos parlamentares nas suas bases, e essa grande quantidade de entidades que nós temos no nosso sistema, de órgãos consultivos, deve se manifestar a respeito disso. Agora, como autor de uma publicação aqui, que está discutindo essa carreira de Estado, eu me atrevi a fazer aqui uma sugestão de acréscimo, que é a parte final aqui dessa minha exposição. Então, transformar o parágrafo único apresentado num parágrafo primeiro e acrescentar mais 3 parágrafos. Então, esse parágrafo único é igual ao parágrafo primeiro. As atividades próprias das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, quando realizadas por profissionais ocupantes de cargo efetivo no Serviço Público Federal, Estadual e Municipal, são consideradas atividades essenciais do Estado. Depois, a regulamentação disso vai dizer de que maneira são ocupados de forma efetiva esses cargos dessas pessoas que vão ser beneficiadas com esse enquadramento. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O poder público, considerando a essencialidade dessas profissões e as necessidades da sua estrutura organizacional, fixará o conjunto de atribuições e responsabilidades a serem cometidas a esses profissionais, bem como organizará os respectivos planos de carreira e salários. Queremos que isso fique explícito e que não fique subentendido que isso teria que acontecer. Parágrafo 3º. A remuneração inicial da carreira de engenheiro de Estado no Serviço Público Federal será fixada em 15.187 e será reajustada anualmente de modo a preservar o seu poder aquisitivo. Chega num momento como esse, até muita gente que está querendo ver aprovado aquele projeto 13 fica preocupada. Mas como? Nós já não colocamos isso nesse projeto número 13 para que essa disposição aqui não inviabilize o nosso pleito.
Tá certo, então aprova como está. Mas logo em seguida vamos atrás. Ou então nós estaremos nos submetendo àquilo que os advogados chamam captio diminutio. Ou seja, nós nos reduzimos, nós nos desvalorizando perante um outro profissional que tem também na área pública, que é o advogado, que pode, como início de carreira, ganhar o 15.187 e que não tem a responsabilidade profissional com os resultados do seu trabalho, porque ele dá apenas acompanhamento, o médico dá tratamento, e nós respondemos ético profissional, técnica administrativa, civil, penal e trabalhista, por aquilo que fazemos. E tem aqui um parágrafo 4º, que é importante, porque senão as prefeituras do Brasil vão chegar ao desespero. Leis próprias disporão sobre os valores iniciais das carreiras de engenheiro de Estado nos serviços públicos estaduais e municipais. Então, senhores, essa é a questão referente a esse tema que foi pautado, da engenharia como carreira de Estado. A grande indagação, se ela pode pretender ser, e pelo menos o encaminhamento de 8 porquês, 8 argumentos no sentido positivo. E depois, para deixar claro de que as coisas também são relativas na administração pública federal. Uma ocasião, eu acompanhado de um presidente do Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina, eu era presidente do CREA, batemos lá na sala de atendimento lá do governador, que na época era o Espiridião Amin. Ele tinha uma mesa lá de reuniões assim de 15 bem ampla, e ele lá na ponta despachando. Quando ele nos viu entrar, ele disse: para aí, já sei o que vocês querem, vocês vêm falar aqui do salário dos engenheiros, né? Me processem, porque me processando e a justiça dando uma decisão favorável a vocês, eu assinarei com o máximo prazer. Se não for assim, isso que vocês estão pedindo é como diz o manezinho da ilha, é tirar siri de balaio. O que é que acontece? Puxa o primeiro e vem todos os outros agarrados. Ele estava querendo dizer que se abrisse espaço para aumentar a remuneração dos engenheiros, viriam os economistas, viriam os administradores, não é? Todos os demais profissionais a serviço do Estado. Mas desses profissionais todos, só tem um que, pela sua prestação de serviço, tem que fazer um contrato, uma anotação de responsabilidade prévia, prevista pelas leis do país. O médico não precisa, o advogado também não precisa. Os profissionais do nosso sistema precisam firmar uma anotação de responsabilidade técnica, não é? Garantindo, né, em toda a sua extensão, o serviço contratado. Era isso, senhores. Muito obrigado. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.